Que beleza, que beleza. Pessoal, um prazerzaço aqui, tá trazendo mais uma edição aqui do Dividendos Garantem o Futuro, tá, pessoal? Se vocês não viram as três aulas, as três primeiras aulas, corre para ver, porque elas são sensacionais. E aqui a gente vai fazer essa última, quarta, última aula aqui, para você ao vivo, tá? Então tá bem legal, já coloca todo mundo num grupo aí de WhatsApp, pega toda a sua família, coloca no grupo de WhatsApp, porque o que vocês vão aprender aqui com certeza vai mudar a sua vida, tá bom, pessoal? Então, é muito bacana. Esse é o maior workshop que existe de dividendos aqui no Brasil inteiro, tá? Focado na estratégia previdenciária do próprio Barsi, tá bom? Então, vai ser muito bacana. O pessoal tá mandando jacaré a rodo aqui. Deixa eu dar uma boa noite geral para todo mundo aqui, que a gente nem deu boa noite. Boa noite, Diego. Como é que você tá? Tudo bem? Boa Fala, noite. Fabião. Boa noite, Lu, Filipão. Tão Boa noite para todo animado aí, mundo. Felipe, Lu? Sempre animados, né, Fabião? Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês e sempre muita gratidão aí pelo esforço. A gente sabe que uma segunda noite, né? O pessoal aí tá até num fuso diferente do nosso, então boa aula para vocês. Aproveitem aí que hoje tem um tema super interessante, né? A gente na prática provando que a teoria funciona. Exatamente. É isso Felipe. aí, Lu. Boa noite para você, boa noite para o Fabião, Jean. Desculpa, Fabião, eu estou com um delay também, acho que eu vou acertar aqui ao longo da transmissão. Mas é um prazer estar aqui com todos vocês, muito legal sempre fazer esse workshop. E é um aprendizado contínuo, né? Até a gente aprende cada vez mais e a gente tenta sempre trazer um conteúdo de qualidade e que é de interesse de vocês ao mesmo tempo. Então, a gente ouviu comentários dos workshops passados, pedidos, etc. Então, a gente tentou fazer um negócio customizado. Pelo jeito, a gente está no caminho certo, né, pessoal? A aula 1, 2 e 3 foram sucesso absoluto. E hoje eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de passar essa segunda noite, de trocar o Jornal Nacional pelo AGF, né, Lu? Sem dúvida nenhuma, Fê, sem dúvida nenhuma. E lembrando que a gente tem também o nosso grupo VIP, né? Para as inscrições aí do JBI, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. A gente está indo para a nossa turma 16, né, Fabião? Exatamente, Lulu. Turma 16 do JBI passa muito rápido. Isso só prova que o treinamento é um grande sucesso. As pessoas que fazem realmente gostam bastante. E como a gente sempre falou para vocês, hoje nós vamos abrir a turma 16 do Jeito Barsi de Investir, que é o nosso grande treinamento ao final dessa aula. Mas, ó, foca no conteúdo que a gente está para apresentar aqui, que está muito bacana mesmo, tá bom? Coloca no chat aí, 1, 2, 3, qual foi a sua aula favorita até agora? Vocês estão no chat, somos quase 2.000 pessoas ao vivo aqui, sensacional, pessoal. Coloca qual foi sua aula favorita aqui, a galera está comentando demais aqui, galera do Brasil e do mundo inteiro, isso é muito bacana mesmo. E como a Lulu falou, a gente tem o grupo VIP, tá? O link está aqui na descrição. Em breve a gente vai abrir, para quem estiver no grupo VIP, a gente já vai abrir as inscrições para o treinamento para a turma 16 do JBI, tá bom? Então é muito importante que você esteja lá e também o pessoal que está lá vai receber também o PDF do treinamento, enfim, tem muita coisa bacana e muitas novidades. E fique esperto, no final a gente vai falar dos bônus aqui, os bônus que você vai receber para essa turma para essa turma 16 do JBI, tá? E você que está no grupo VIP, você vai entrar antes e já vai garantir esses bônus aí de lambuja para você. Então, é bem legal, você não perde por esperar, tá sensacional. Então, pessoal, a gente vai começar a aula aqui hoje, tá bom? Vou pedir para o Paulinho colocar os slides aqui na tela para a gente começar do workshop Dividendos Garantem o Futuro. O pessoal está colocando aqui que gostaram mais da aula. Ó, tô vendo mais a aula 3 aqui, tá, pessoal? Eu acho que é a aula 3, Fabião. Acho que a aula 3 é a grande favorita a vencer. Aí, pessoal, a Gabi botou a 1. O Jackson gostou das 3, 1, 2 e 3. É isso aí, Jackson. Muito bom. O Eduardo 2, Legal. Gisele 2. Pessoal, vai ser muito legal. E no final a gente vai abrir para perguntas também, tá? Então, se você tiver perguntas sobre o treinamento, alguma coisa do gênero, a gente vai responder aqui para você também tranquilamente, tá bom? É importante que você foque no conteúdo agora para gente começar, tá bom? E no final a gente vai fazer a grande abertura aí do Jeito Barsi de Investir, turma 16, tá bom? Vamos começar então, Paulinho? Vamos. Essa aula agora, pessoal, só para vocês terem uma noção, essa aula é a aula prática que a gente prometeu. Então, as 3 primeiras aulas foram gravadas, preparando o conteúdo para que você chegasse finalmente nessa aula, onde a gente coloca na prática como funciona a estratégia. A gente usou uma das empresas listadas em bolsa, que não é uma recomendação de compra nem de venda. A GF, quem já segue já sabe que a gente não faz isso, mas você já vai ter uma ideia de como funciona na prática
a estratégia usada com consistência, disciplina e paciência, que a gente vive pregando aqui, né, pessoal? Todas as quintas-feiras, em nossos canais, no @Ações Garantem. Então, aqui você vai saber como é que funciona na prática. A aula de hoje se chama Investindo na Prática do Zero, fazendo acontecer, que é o que todo mundo quer e é o que a gente vai fazer aqui hoje, tá bom? Então, vamos começar. Lulu, antes disso, repassa as últimas 3 aulas para a galera, antes da gente começar a quarta. Vamos embora. E tem um Ótimo. pessoal aqui, Lu, perguntando como que consegue acessar as outras aulas, hein? Olha, hoje eu vou até te falar uma coisa, a gente deixou disponível e martelou bastante aí, acho que a oportunidade de ter feito a maratona aí foi no final de semana, pessoal. Eu ia falar para vocês, fiquem com a gente aqui nessa aula, depois vocês voltam para recapitular todos os outros temas básicos, né? Mas está tudo disponível aqui no nosso YouTube, presta bastante atenção nessa aula, que na minha opinião será melhor, porque a gente vai unir a teoria à prática, né? Sempre muito importante. Não adianta nada a gente estudar, ler 1000 livros e quando chegar na hora de apertar o botão, não tem coragem ou não tem convicção daquilo que está fazendo, né? Então, vou assumir aqui que todo mundo assistiu às aulas 1, 2 e 3, tá? Mas fazendo uma recapitulação muito rápida aqui, na aula 1 a gente começou com conceitos bem básicos, né, do porquê que você precisa ter uma renda extra que vá garantir o seu futuro aí com uma certa tranquilidade. A gente abordou temas muito sensíveis, né, para a vida de todos nós brasileiros, que é o INSS, isso nunca será suficiente, que acaba sendo um instrumento muito importante de equidade social, né, mas acaba não cumprindo o seu papel totalmente como uma segurança suficiente para você depositar todas as suas fichas e depender do governo lá na frente. Então, basicamente, foi disso que se tratou a aula 1. Aula 2, né? Então a gente falou um pouquinho do problema. Na aula 2, a gente já veio mostrando um pouco da solução, de como a gente enxerga o mercado de ações, né? Ou como você pode investir em empresas sólidas aí dos melhores setores da bolsa para conquistar a sua liberdade financeira. Então, nos aprofundamos em alguns conceitos básicos de bolsa de valores, então, diferença entre o NPN, os direitos de cada uma dessas classes, como funciona o Ibovespa, que é o nosso índice de referência aqui no mercado acionário, e também falamos um pouquinho do nosso famoso BEST. Então, começamos a aprofundar um pouquinho mais na teoria de quais são os filtros setoriais que a gente faz, obviamente, para selecionar boas empresas, entre outras características muito importantes também, né? Como a gente seleciona as empresas que vão fazer parte da nossa carteira previdenciária. Avançamos aí para a aula 3 também, e aqui, de novo, né, cada aula, uma após a outra, a gente foi tomando muito cuidado de ir se aprofundando um pouquinho mais, tanto nos conceitos sobre bolsa, mas também sobre aquilo que a gente julga interessante e que você deve olhar também para as empresas que você seleciona para sua carteira, né? Então, a aula 3 foi muito sobre o porquê de aprender e aplicar o método do jeito Barsi de investir e por que esse método acaba sendo o caminho mais seguro para você chegar a ser um investidor bem-sucedido em bolsa de valores, né? Então a gente abordou muito também dos conceitos de renda passiva versus renda ativa. A gente se aprofundou um pouquinho em como vocês podem fazer a meta em quantidade de ações. Falamos também da metodologia do jacaré, né? Que muita gente acha que a gente fala do jacaré porque é bonitinho. Não, tem uma estratégia que o Barsi usa desde a década de 70, que é justamente fechar a boca para as boas oportunidades quando elas passam diante dos nossos olhos, né? E por fim, a gente falou um pouquinho também de MDI, que é o mapa do dividendo inteligente, né? Que é um dos critérios aí de desempate, de uma vez que você viu que a qualidade da empresa é boa e que o preço está num bom momento, como é que você decide em qual outra que você vai aportar ali naquele mês, né? Inclusive, a gente usou a Taesa ali, usamos a Taesa como início desse estudo prático, e hoje, finalmente, a gente vai entender na prática como aplicar o efeito bola de neve, né, tão famoso dos juros compostos, o compounding aí, né, dos dividendos para você alcançar a sua liberdade financeira na prática. E de novo, a empresa que nós vamos usar é a Taesa, né? E o próximo slide explica um pouquinho
Lembrando, né, pessoal, todas essas nossas aulas aqui têm fins educativos, então a gente já falou de diversas empresas, mas a Taesa costuma ser uma empresa que a gente usa muito como exemplo, e não é recomendação de compra, muito pelas suas características de perenidade, né? Acho que alguém vai falar no próximo slide aí, mas a Taesa é uma empresa de transmissão de energia, né? Uma empresa que já está há algum tempo na bolsa, já provou aí a sua resiliência, então tem características muito próprias de uma empresa de carteira previdenciária, e a gente vai ver na prática o que aconteceu com o investidor se você tivesse tomado a decisão lá em 2017 de começar a investir na Taesa, né? Qual que seria o resultado, o produto do seu investimento, tanto em termos de patrimônio, claro que acaba sendo um efeito colateral positivo, mas principalmente qual teria sido o efeito prático de din-din no bolso, renda que você teria hoje, 7 anos depois, né? Qual que seria o produto desses seus investimentos aí? Então, vamos para o caso real de Taesa? Vamos lá, Lu. Eu acho que você falou muito bem, inclusive era exatamente o que eu ia falar sobre o porquê pegar a Taesa como exemplo, né? Muita gente fala, poxa, mas o AGF usa sempre a Taesa, aquelas mesmas empresas. Pessoal, não é que a gente só investe nessas empresas, pelo contrário. Para quem conhece, para quem acompanha e sabe do BEST, bancos, energia, saneamento, seguros e telecom e alguns outros setores adjacentes ali que a gente gosta também, mas a Taesa é uma empresa muito fácil de ser explicada e com características muito que a gente busca para uma empresa previdenciária, né? Então, ela tem a questão da previsibilidade, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, mas para quem não sabe o que é uma transmissora de energia, eu acho que o primeiro ponto é esse, né? Você tem 3 grandes agentes no setor elétrico brasileiro, talvez hoje 4, mas você tem a geração, a transmissão, a distribuição, e hoje se fala muito da comercialização, principalmente por conta da abertura do Mercado Livre, né? A geradora é aquela que está lá gerando a energia, seja via fontes hídricas, fontes mais previsíveis ou fontes intermitentes, como é o caso de eólica, solar, você ainda tem outras fontes de geração, térmica, etc. Depois de gerada a energia, ela precisa ser transportada até o seu destino. E é aí que entram as linhas de transmissão. Então, a linha de transmissão nada mais é do que a conexão entre o gerador e o distribuidor. Então, é ela que pega a energia gerada e vai levar até a subestação lá perto da nossa casa, onde o distribuidor vai passar a atuar e, com a capilaridade de rede dele, fazer chegar na nossa casa para a gente acender a luz. Então, a grosso modo, é basicamente isso. São as linhas de transmissão, as linhas de transporte, né? Bom, a Taesa, ela é uma empresa que fez IPO na Bolsa em 2006, ainda como Terna lá naquela época. Depois ela acabou mudando a razão social, algumas mudanças societárias, e sendo a Taesa que é hoje que todos nós conhecemos, né? Hoje a Taesa, ela tem o co-controle, os donos, os controladores da Taesa são a CEMIG, com 37% de participação nas ordinárias, e a ISA, que é a empresa colombiana, que hoje, inclusive, é uma subsidiária da Ecopetrol, a Petrobras colombiana, que tem 26% da Taesa. Então, essas duas, CEMIG, que é a Elétrica de Minas Gerais, e a ISA, dividem o controle da Taesa. Bom, a Taesa, ela lucra, como vocês podem ver aqui no slide, e muito legal esse mapa do lado direito, que mostra as linhas de transmissão, com muito destaque para algumas em particular da Taesa, ela lucra basicamente com a prestação desse serviço, ou seja, ela vai para um leilão, ela faz grosso modo, tá? Ela dá um lance, ela acaba recebendo aquela concessão, tendo esse direito concedido pelo poder público para ela explorar essa concessão, e a partir daí ela é obrigada a implementar, manter, né, e operar essa linha de transmissão. Então, a questão da disponibilidade na linha de transmissão é algo fundamental. Essa linha precisa estar disponível, porque se não tiver qualquer tipo de problema, a energia não chega na ponta.
e daí a importância desse ator para o sistema energético nacional. E ela precisa, para ser uma empresa bem-sucedida, ter sucesso na execução da obra. Então, existem questões de licenciamento ambiental, questões fundiárias, questões de implementação dentro do prazo e do custo, que fazem com que uma transmissora de energia seja ou não bem-sucedida. Então, recapitulando, a questão da disponibilidade e da implementação dos projetos são cruciais para uma transmissora ter sucesso. A Taesa, obviamente, é uma empresa estado da arte no setor. Ela, inclusive, em muitos leilões, acaba nem participando de vários lotes, porque ela entende que não traz o nível de retorno exigido para ela. E, por conta dessas características, pessoal, o setor de transmissão, ele acaba tendo uma altíssima previsibilidade no fluxo de caixa, dado que as transmissoras recebem a sua remuneração através da RAP, Receita Anual Permitida. E conforme a disponibilidade das linhas, essa RAP que já está contratada, a gente já sabe qual vai ser durante os anos de operação, a gente tem essa segurança nessa geração de caixa e, consequentemente, na atualização dessas receitas, já que o índice de inflação corrige automaticamente. Então, assim, é um arroz com feijão muito interessante para quem gosta de investir com foco em dividendos e olha para preço. Então, olhar para uma empresa de transmissão e ver que ela tem um yield atrativo não é suficiente para a gente tomar nossa decisão, e eu acho que é importante falar isso, porque senão amanhã muita gente vai falar, pô, já vou sair comprando Taesa. Não é tão simples assim, tá, pessoal? Então, assim, rapidinho, vantagens competitivas, né? Como eu falei, previsibilidade na receita por conta de longos contratos de concessão. Ela tem um risco de crédito extremamente reduzido. Então, quando você vê uma transmissora endividada ou alavancada e compara ela com outros segmentos, como, por exemplo, geradoras ou principalmente até distribuidores, você tem um risco muito menor. Então, é uma empresa que tem condição de se alavancar de uma forma muito mais consciente e com tranquilidade do que outras empresas, que outros segmentos. Receita corrigida por inflação, já falamos, e por fim, essa questão da previsibilidade acabam contribuindo para a ação ter uma baixa volatilidade. Então, muita gente costuma dizer até que a porta de entrada no mercado de renda variável, muitas vezes, pode ser uma transmissora, porque é uma ação que certamente vai fazer você dormir tranquilo, tá bom? Paulinho, passa para o próximo slide, por favor. E aqui, pessoal, a gente fez um estudo, que vocês vão ver que interessante os resultados, mas antes de mais nada, eu queria passar para vocês quais foram as premissas básicas, né? O que a gente considerou na hora de fazer esse estudo com dados reais, né? Primeiro, foi aportado todos os meses um montante igual de R$1.000, como vocês vão ver, em TAE11. A Taesa, ela negocia com ordinárias preferenciais, mas a ação que tem a maior liquidez é a Unity, e é nessa que foram os aportes. Bom, segundo ponto, cotações reais do primeiro pregão de cada mês, ou seja, o aporte mensal sempre foi feito no primeiro dia do mês, e a cotação real foi considerada aqui nesse estudo. Depois, uma vez recebido o provento, seja dividendo ou juros sobre capital próprio, a gente considerou o reinvestimento imediato. Então, esse é aquele dinheiro que não deu nem tempo, bateu na tua conta e já voltou para o mercado, que, aliás, é uma coisa que a gente recomenda fortemente para quem está começando, que é dinheiro que é do mercado, não sai do mercado até que você construa a sua carteira, tá? A quarta premissa, valor dos proventos líquidos de imposto de renda, obviamente, é isso que vai cair na tua conta. A gente assumiu, por fim, que a empresa estava abaixo do preço-teto todos os meses. Ou seja, a gente vai falar de preço-teto lá na frente, vocês vão entender um pouco melhor, mas isso quer dizer que você tinha uma margem de segurança adequada para fazer o teu aporte. Você estava comprando uma ação num preço adequado. Pode não ser na mínima do ano, na mínima do mês, na mínima do trimestre, mas isso a gente também não acredita que é possível. Então, quando você sabe que uma ação está abaixo do preço-teto
e se sente confortável tendo o recurso, é lá que você faz o teu aporte. E aqui, por fim, pessoal, a gente queria deixar muito claro que o foco aqui foi principalmente no acúmulo de ações e na renda, tá? É assim que você vai construir o seu pé de meia com ações, uma carteira previdenciária de qualidade. E o patrimônio, ele é muito importante para todos nós, mas a gente enxerga que ele é muito mais uma consequência e não o objetivo. Porque você compra na baixa, ela sobe ali R$1, R$2, se você já vender no mês seguinte, não é assim que você vai construir uma carteira geradora de renda. E aqui não precisa nem falar, né, pessoal? Pessoal, a gente já falou isso no início, mas deixando muito claro que tudo que a gente está fornecendo aqui é um estudo histórico e nada disso é recomendação de compra, tá bom? Eu vou passar a bola aqui para o Jean. Fala, Fabião, manda. Uma coisa, um adendo rápido aqui, pessoal. A gente lê o chat, tá, pessoal? O pessoal tá achando que a gente não lê o chat. A gente lê sim, tá? Continue mandando aqui, a gente vai responder vocês todos no final. Mas uma coisa só, Felipe, que eu vou acrescentar aqui, é que no jeito Barsi de investir, a gente não necessariamente compra a mesma ação todos os meses. A gente está fazendo isso aqui para ficar muito claro para vocês como é que funciona essa estratégia. A gente elencou uma empresa aqui, uma das empresas que a gente acaba falando sempre aí, que não é recomendação de compra, mas mais para você ter um entendimento um pouco mais preciso do que é. No jeito Barsi de investir, a gente acaba sempre comprando a melhor oportunidade do momento quando o dividendo vai chegando. Isso vai fazendo com que você vá diversificando, digamos assim, a tua carteira com o tempo, que é o que a gente sempre defende. Então, aqui a gente está usando um exemplo que não é o que acontece no jeito Barsi de investir na estratégia como um todo, tá? Só para ficar claro. E outra coisa que eu ia falar para vocês, somos 3.200 pessoas aqui. Dá um curtir aqui se você está entendendo, está gostando da aula, tá bom, pessoal? Dá um joinha aqui para ficar tudo certinho, para a gente espalhar mais essa mensagem. Agora sim, Jean, vai lá, manda bala. Vamos lá. Então agora é a hora de matar a curiosidade de todo mundo, né? Porque a gente veio falando o tempo todo, todas as aulas, construindo, né, uma teoria para a gente ver na prática agora o que aconteceu no caso se você tivesse investido R$1.000 por mês em Taesa desde 2017 até 2023. Então são aí 7 anos de investimento, né? E claro, pessoal, aqui é um exemplo, assim, com valores fixos. A gente sabe que a vida ela tem altos e baixos, então você pode aportar mais, menos. O ideal é você corrigir esses valores de aporte pela inflação também. Mas aqui, a título de exemplo, para vocês entenderem qual é o resultado final e o quão grandioso pode ser você dar o primeiro passo e começar, eu acho que esse exemplo aqui na prática, ele ilustra muito bem isso. Então, você observa que no primeiro ano de 2017, a gente teve ali R$1.000, né, investidos por mês, em média, sendo que eu recebi R$49 por mês de média. E esse momento, no primeiro ano, é aquele momento que a grande maioria fala, será que eu estou fazendo a coisa certa? Né? E você fala com seu amigo do lado que você ganhou R$49 por mês, que não está dando nem para você pagar um jantar com a sua esposa, e o cara fala que está ganhando no Bitcoin e não sei o quê. E é aquele momento que a sua fé começa a ser testada. Né? E aí você acaba desistindo da estratégia, não dando tempo, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem dentro da estratégia, é o tempo. A gente precisa ter uma perenidade de investimentos, uma disciplina de investimento. Só que se você consegue passar do primeiro ano, né, você passa para o segundo e você já recebe ali em 2018 uma média de R$231. Aí já cresce o olho, né, e as pessoas começam a achar interessante aquilo. Em 2019, a sua fé é testada de novo, porque você recebeu R$258 em média. Aí você fala, será que vai? Eu vou começar a perder dinheiro, vai começar a cair. Aumentou muito pouco, meu amigo ganhou não sei quanto de rentabilidade, mas eu só estou com 258, mas você ficou lá firme e foi mais um ano. Já em 2020, né, a gente ganhou aí praticamente, né, o dobro. Então a gente já mais do que o dobro. Então a gente foi para R$593 em média, até que de repente em 2021 acontece o que a gente chama de zona de arrebentação. Né? É o momento que a coisa realmente explode, demora para acontecer, mas quando ela vem de uma vez só. E nesse caso aqui, ela levou 5 anos, onde a pessoa recebeu R$1.093 por mês de média de dividendos. E olha que legal isso. Pela primeira vez no 5º ano, a pessoa recebeu mais de dividendos do que ela aportou por mês.
E aí entra um momento que a gente chama de turbo, onde você consegue aumentar o seu aporte, é como se alguém tivesse pagando para você aportar. Então você coloca os seus R$1.000 e você coloca mais 1.093, né, que recebeu dividendos, vai dar um total de 2.093 por mês de investimento. Isso, pessoal, é o efeito dos juros compostos acontecendo o tempo todo, de uma forma que vai só aumentando esse dividendo junto com o seu aporte, até que você vai chegar lá na frente e não vai precisar mais aportar e vai simplesmente colher os frutos dos dividendos. Então, a partir desse momento aqui, você foi com seus dividendos crescendo, chegou em 2022 recebendo em média 1.395, em 2023 caiu um pouquinho para 1.199, porque a bolsa ou as empresas, elas não crescem para sempre, indefinidamente. Né? A gente tem ciclos e a gente tem que acostumar que isso vai acontecer. Né? Assim como uma empresa que você conhece, que você já tem aí, que você é empresário, acontece esses ciclos. Então vão ter altos e baixos. Mas a gente vê que depois de 7 anos, né, a gente já está recebendo ali 1,19 vezes a mais, né, do que é o meu aporte de R$1.000 por mês que a gente foi colocando. Então, pessoal, isso aqui é disciplina e paciência. Disciplina e paciência. É isso que você tem que ter. Fala, Fabião. Desculpa te interromper, o Guilherme Scaramella, ele está perguntando, mas o 1.093 foi por mês ou por ano? O 1.093 foi por mês, média mensal, tá? Então, tudo ali é média mensal. E chegou em 2022, foi o nosso pico de 1.395, a média mensal, e depois caiu um pouquinho em 2023. Né? Então, assim, com trabalho, com disciplina, a gente consegue chegar lá. E aqui, pessoal, tem um outro ponto interessante que a gente sempre gosta de falar. Bolsa de valores não te deixa rico, tá? O que vai te deixar rico é o seu trabalho. Então, a partir do momento que você tem uma estratégia previdenciária, onde você quer conquistar a sua liberdade financeira, quer ter uma renda extra para você, para sua família, ter condições melhores no futuro, você vai procurar o quê? Trabalhar mais, ser melhor no que você faz, para conseguir o quê? Aumentar o seu aporte, não simplesmente ficar nesses R$1.000. A ideia é aumentar o aporte para que você consiga atingir essa dependência ainda mais rápido, né? Não é isso, Fabião? É isso aí, Jean. E só interagindo com a galera aqui, que é muito bom, pessoal, interagir com vocês. Vocês estão falando aqui um monte de coisa, eu vou pegar aqui. Lu, Felipe, Jean, me ajudem aí, se a galera... E só uma coisa aqui, Fabião. A Maria Silveira está perguntando de novo aqui, que é a dúvida. Jean, isso seria só em uma empresa? Aqui no nosso exemplo, Maria, é em uma empresa, tá? Para efeitos didáticos, mas na estratégia que a gente mostra aqui no JBI, no nosso treinamento, a gente mostra estratégias para você ir montando uma carteira ao longo dos anos, né, de acordo com o melhor investimento no momento. Não é isso, Fabião? É isso, o Pedro está falando isso que foi em apenas uma empresa, né? Mas em 7 anos dá para diversificar. É isso aí. Deixa eu só fazer um comentário aqui que eu acho importante, Fabião, Jean e Lu. Esse aporte, esse exercício da Taesa, quem que fez a pergunta, Jean? Desculpa, Maria. você é uma empresa única, a Maria. Maria, o que a gente está falando, e como o Jean bem disse, é para fins didáticos, tá? Mas, no fundo, esses R$1.000 de aportes mensais, eles não necessariamente iriam todo mês para a mesma empresa, ou seja, vamos supor que você identificou que a Taesa estava interessante para aportar por 4 meses consecutivos, você aportou esses 4 meses na Taesa, no 5º mês ela deixou de estar atrativa e uma outra ação se apresentou melhor do que a Taesa, e você aportou nela. Ou seja, esse é o efeito que a gente sempre fala da diversificação como consequência. No momento que a ação que você está investindo deixa de estar atrativa e outra aparece, você toma a decisão de ou deixar esse recurso em caixa ou de fazer esse aporte. Então, se você teve esse caminho de aportar alguns meses nessa empresa e a partir do 4º, 5º mês em uma outra, esse fluxo de recebimento que você está vendo em roxinho, ele não necessariamente vai ser da mesma empresa todo mês. Ele também vai ser de mais de uma empresa. Então, ali no ano de 2021, como o Jean bem disse, que o dividendo recebido supera o dividendo aportado, é o somatório, no caso de você diversificar, de todos os aportes que você fez versus o recebimento de todos os dividendos que você recebeu. Vai lá, Jean. Só complementando aqui algumas perguntinhas rápidas aqui. O Pedro Henrique falando, esse aporte mensal de R$1.000 não foi reajustado desde 2017? Não foi, Pedrão.
Não foi reajustado. É o Ivan Silva. É sim, Fabião, é o que a gente falou no começo, né? Aqui é para fins didáticos, para facilitar o entendimento de todo mundo. Mas é claro que na vida real, você vai ter meses que vai ganhar mais, você vai procurar trabalhar mais para aumentar esse aporte, ou tem meses que você teve uma dificuldade, diminuiu o aporte, ou até corrigir pela inflação, né? Caso o seu aporte seja constante. Então, isso aqui é só para facilitar o entendimento, Pedrão. É isso aí. E o Ivan, ele fala, a 11 unit, tem um pouco de cada, tanto de 3 quanto na 4. Ele tá respondendo ao Paulo César. E, pessoal, eu convido vocês a assistirem as outras aulas, porque a gente explica ordinária, preferencial e unit, tá? A gente tá tomando aqui como premissa que vocês assistiram as 3 primeiras aulas que estão aqui no canal, tá bom? Se não assistiu, volta lá e assiste, que tá muito legal. Jean, vamos embora, continue. Pessoal, bora lá. Vamos lá, Paulinho. Não, e a gente tá vendo vocês aqui no chat, tá? Tá pegar na mão aqui de vocês para explicar direitinho. Então pode mandando dúvidas que a gente está aqui. Vai lá, Jean. Pessoal, e aqui começa, a gente introduz um outro conceito que vocês já viram nas aulas anteriores, que é a importância da quantidade em número de ações, né? A gente sempre fala, né, o Barsi bate muito nessa tecla, onde ele fala que mudou a chave na cabeça dele a partir do momento que ele descobriu que as ações elas são remuneradas a partir da quantidade que você tem em número de ações e não no valor investido. Então, quanto maior o número de ações que você conseguir acumular ao longo do tempo, maior vai ser o dividendo recebido, já que o dividendo é pago em função do número de ações. E com base nisso, nós sempre criamos metas em número de ações, para que, a partir daquela meta estabelecida no número de ações, a gente tenha a previsibilidade do dividendo que a gente precisa receber para atingir, então, os nossos objetivos. E aí, nesse caso aqui, ao longo dos 7 anos investidos, a gente começa com 565 ações, né, vai evoluindo nessa escadinha, até que a gente bate no final de 2023, em 7 anos, 4.537 ações. E, de novo, como que a gente conseguiu essas 4.537 ações? Se fosse só com uns R$1.000 de aporte todos os meses, provavelmente a gente teria aí menos da metade disso. Mas a partir do momento que a gente junta o aporte mais o reinvestimento dos dividendos, a gente consegue o quê? Aumentar consideravelmente esse número de ações. E, claro, uma boa empresa perene, né? Uma empresa que já está há muitos anos aí, que traz para a gente essa perenidade, previsibilidade, a gente vai ver o quê? A empresa crescendo. A empresa ela vai ter mais lucro, e se ela tem mais lucro e você tem um número maior de ações, né, o que vai acontecer? Você vai receber um maior número, um valor maior de dividendo no final desse período. Então, por isso, pessoal, que a gente costuma brincar que nós somos acumuladores de ações. A gente evita, assim, ao máximo possível, vender ações. A gente quer ser um pequeno sócio, né, de um grande negócio e conseguir conquistar ao longo do tempo, com muito trabalho, o maior número possível de ações para que a gente consiga receber um dividendo muito satisfatório, né? E nesse período aí, a gente conseguiu um crescimento de 42% ao ano nessa quantidade de número de ações, né, com aquele dividendo médio mensal de 1.199 no final de 2023. Tá? E isso, claro, pessoal. Diga, Filipão. Deixa eu te fazer uma pergunta, que você acabou de falar de dividendo mensal, né? E eu não queria te interromper, mas já interrompendo, me desculpa. O dividendo mensal, a Taesa não distribui dividendo mensal, né? É importante a gente dizer isso, que eu acho que tem muita gente fazendo essa confusão ali no chat, seria legal a gente explicar. É legal mesmo, Filipão. A gente vai mostrar aqui, pessoal, nos slides para frente, tá? Qual que é a frequência de distribuição de dividendos da Taesa em específico. Mas a gente tem empresa que distribui 2 vezes, né, 3 vezes, 6 vezes, 7 vezes, o caso do Banco do Brasil. Então, assim, nós procuramos normalmente empresas que distribuem pelo menos 2 vezes ao ano. E claro, você recebe uma pancada de uma vez só, que a gente faz uma média, né, anual do somatório das distribuições da empresa ao longo do ano. Se não me engano, é no próximo slide. Vai lá, Lu, com você. Isso. E o que eu acho que é bem interessante, né, da gente acompanhar com mais afinco a nossa meta em quantidade de ações, são basicamente 2 resultados práticos na nossa eficiência como investidores. O primeiro é que, se você vai usar o mesmo valor de aporte todos os meses, você vai torcer
para as cotações das suas empresas, mantendo o fundamento claro, né, de qualidade, mas você vai torcer para o preço cair. Então é por isso que a gente sempre fala muito da estratégia do jacaré, né, e o quanto você tem que ter convicção de, nesses momentos de grande oportunidade, você ir lá e abocanhar, né, muito do que aconteceu, por exemplo, em 2020, né, com tudo aquilo acontecendo, mas Taesa foi uma das empresas que também deu oportunidade naquela época, muito por conta da incerteza, mas tendo convicção aí da qualidade do ativo e tendo como foco a sua quantidade de ações, né, a sua meta, obviamente você fica mais instigado e muito mais inclinado a manter a disciplina dos seus aportes, a constância dos seus aportes mês após mês. E segundo resultado de você focar em meta em quantidade de ações, é porque você sempre vai ver a evolução do seu portfólio, mesmo com o sobe e desce das ações. Então, você vê só, né, de um ano para o outro, né, 42% em média ao ano de aumento na sua quantidade de ações, não tem como você sair perdendo, né? Você está sempre evoluindo, sempre avançando, em prol, obviamente, de uma renda pujante lá no futuro, né? E o resultado está aí, esse que vocês estão vendo na tela, né? Ao final desses 7 anos de investimento consecutivo, com muita disciplina, com muita paciência, com muita prioridade, né? A gente está falando aqui que é simples, mas ninguém disse que seria fácil, né? Então, ao final desses 7 anos, o investidor que resolveu investir lá atrás em Taesa e aportou todos os meses, ao final de 7 anos, teria um patrimônio total acumulado de R$ 165 mil. Sendo que quando a gente destrincha esse patrimônio total conquistado em bolsa, 50,8% foram frutos dos aportes, ou seja, aqueles R$ 1.000 que você tirou religiosamente ali do seu salário, né, do fruto do seu trabalho, e que você aportou ali nesse estudo teórico aqui na Taesa. Então, R$ 84 mil vieram do seu bolso. Outros 33% foram os dividendos recebidos, ou seja, a somatória de todos os dividendos que você recebeu ano após ano e que você recolocou, que você reinvestiu na bolsa. Então vejam só a importância de você passar por aqueles 3 primeiros anos mais difíceis, vamos dizer assim, né? Para a gente valorizar aqueles R$ 49 mensais que muitas vezes a gente acaba não valorizando, né? Acaba, pô, R$ 49, muito pouco, mas vejam só como de grão em grão a galinha, o jacaré enche o papo. Então, desses 165 mil, 54.700 e uns quebrados foram fruto dos dividendos, ou seja, do cashback, né, vamos dizer assim, que as empresas distribuíram como parte de distribuição dos lucros para os seus sócios, que são justamente os dividendos. E o restante, que são esses 16% aí que sobraram, é justamente de variação de mercado, ou seja, 26.451 mil reais, tá? Somando todos esses recortes, nós temos aí o patrimônio total de 165 mil, né? Corroborando com aquilo que a gente tem dito para vocês. Os aportes, a constância dos aportes são muito importantes, obviamente, mas você tem um componente muito substancial aí nessa equação, que são os dividendos recebidos, né? Então você tem aí praticamente metade do esforço foi você que fez, outra metade veio tanto de dividendo quanto de variação total, variação de mercado. Essa segunda metade aqui que a gente está vendo, dos 33% mais os 16%, formam o que a gente chama de retorno total ao acionista. E vejam como o dividendo foi parcela importante dessa rentabilidade. E a gente está falando aqui de um longo prazo, não tão longo assim. A gente vê pessoas, poxa, desesperadas, achando que não dá mais tempo. Caramba, o seu break-even, ou seja, o seu investimento já está se pagando, vamos dizer assim, em apenas 5 anos, né? E com 7 está comprovada aí a eficácia do método, mostrando que, poxa, dá para ter uma boa evolução de patrimônio, ou também uma boa evolução de média de dividendo, renda equivalente mensal aí por mês, né, Fê? Lu, Oi? deixa eu fazer uma pergunta rápida, Fabião. Aqui, basicamente, nesse slide, o que você está falando é que você dobrou o seu capital em 7 anos, né? Você aportou 84
e hoje tem um patrimônio de 1,65. O que você faz nessa hora? Você vende? Eu acho que pode ser a dúvida de muita gente. Dobrou, está satisfeito, vai embora, é isso? Ô, Fê, e acho que a gente vai ver isso no próximo slide, mas uma coisa que. Imagina só, né? Se o Barça tivesse se dado por satisfeito com um ganho de 10, 20, 50% lá atrás na Unipar, né? Ele nunca teria visto os 1000%. Então, de novo, né? Acho que esse foco em quantidade de ações e você vê o produto dos seus investimentos gerando bons frutos, né? Seria o equivalente a você colocar no banco o seu jogador que está marcando mais gol. Não faz sentido, né? Então, a gente se preocupa muito em acompanhar as empresas que a gente tem de perto na carteira, porque enquanto os seus fundamentos estiverem mantidos, né, de qualidade da empresa, continuar sendo uma pagadora com bom histórico, né, com bom track record aí dos seus gestores, não tem motivo para você efetuar uma venda, né? A gente costuma dizer que, eu particularmente, não sei vocês, mas os maiores erros que eu cometi na minha vida como investidora foi ter vendido um ativo cedo demais, Sem né, dúvida. e depois não tem mais como chorar em cima do leite, o leite que já foi derramado, né. Muitas vezes você não vê mais esses preços, né, e a assimetria desaparece e, enfim, você acabou colocando um atacante no banco, né, que já foi para outro time aí, já tá na carteira de alguém que foi mais paciente do que você, né, então. Lu, eu acho que esse erro aqui é o que a gente mais odiou ter cometido. Pô, eu vou Todo te falar, entende, né? é um erro que, assim, você deixou de ganhar, né, mas é um erro que Dói, dói dói. demais. Ô, Lu, Todo mundo tem o seu exemplo aqui, né? Fala, Fabião. Deem exemplos aí no chat de ativos que vocês venderam e que continuaram subindo, pagando bons dividendos e bateu aquele arrependimento. Famosa Lu, dor mas de a corno. questão do Fala, César Fabião. aqui, ele fala, mas e a questão do imposto sobre esses valores? Fala um pouquinho para ele. Ô Fabião, excelente pergunta. Não ouvi o nome de quem perguntou sobre os O impostos, mas é o César, seguinte. César, obrigada pela sua pergunta. Basicamente é o seguinte: você só vai incorrer em pagamento de imposto de renda em duas situações, tá? A primeira é sobre o ganho de capital, ou seja, se você decidir em determinado momento vender as suas ações da Taesa, tá? Aqui usando o exemplo, né? Vender as suas ações, sendo que para o investidor existe um limite aí, né, de quando você vende um volume financeiro abaixo de R$ 20.000, você tem a isenção do imposto de renda. Vamos supor aqui, você iria pagar imposto de renda se você decidisse vender toda essa carteira de Taesa aqui, então você pagaria um imposto de renda sobre o lucro gerado sobre essa operação. E a segunda ocorrência de dividendos aqui, incorrência de dividendos, é se houver o pagamento de um provento chamado juros sobre capital próprio, que a gente falou um pouquinho também nas aulas anteriores, que é um provento cujo imposto de renda é de 15%, são de 15% nos dois casos, né, se não for day trade, mas o juro sobre capital próprio, ele incide imposto de renda na fonte. Então você não precisa pagar a famosa DARF, né, que é aquela que você apura todos os meses se houver algum tipo de venda. Então, só nesses dois casos, o dividendo atualmente, enquanto falamos aqui nesta aula, ele é isento de qualquer tributação, tá bom? Então, relembrando, só paga se você vender acima dos 20.000 por mês, e aí você precisa fazer a apuração desse lucro, né? O IR é sobre a apuração, não sobre os 20.000. E se você incorrer em juros sobre capital próprio, mas isso já vem líquido, já cai líquido no seu bolso, né? Então, você não sente, vamos dizer assim, o pagamento desse imposto de renda. Mas de tudo que estamos falando aqui, não tem efeito de imposto na simulação, justamente porque só houveram compras e aqui só houveram pagamentos de dividendos, e se houveram de JCP, já estão líquidos, tá bom? Já é tudo líquido aqui, é efeito caixa. Lu, É antes de você isso. falar, o que a gente fala para 4,1 mil pessoas que estão assistindo e 1,7 mil de likes? O que a gente fala para essa galera? Fabião, a gente agradece, mas falar não é suficiente, né? Vamos dar um curtir aí. Tô vendo aqui entre o pessoal aqui que tá ao vivo aí no nosso segmento, a gente tá com uma excelente audiência. Então, pessoal, agradecer aí, por gentileza, deixem o like de vocês, que pra gente é muito importante na distribuição desse conteúdo aqui.
É isso Bora aí. para o slide? Bora para o próximo Vamos pro slide. próximo slide? Bora. Sou eu, né? É você, Tá. Fê. Obrigado, Paulinho. Bom, pessoal, vocês já devem ter ouvido a essa altura do campeonato a gente falando do tal do preço teto, né? E acho que muita gente, eu vi inclusive alguns comentários aqui no chat, muita gente se perguntando o que é o preço teto. O preço teto, e eu acho que a gente tenta trazer sempre da forma mais prática e simples possível para vocês, nada mais é do que a margem de segurança e o que você vai, qual que é aquele patamar até onde você vai aceitar pagar aquele preço que você está vendo na tela para garantir um determinado nível de retorno em dividendos. Preço teto não é o preço-alvo, não é o valor intrínseco da ação, ele simplesmente é um balizador para você garantir esse fluxo adequado de dividendo e não está pagando muito caro por isso, né? Então, para ficar um pouquinho mais claro, você pega o exemplo da Taesa, TAE11, a gente pegou o exemplo da cotação aqui da semana passada, R$ 35,70 o preço da Unity. Essa ação, essa empresa, ela distribuiu R$ 3,17 na média ao ano, desde 2017. Então, nesses últimos 6, 7 anos, ela pagou R$ 3,17 ao ano na média. E o payout, que para quem não sabe, é o quanto do lucro, a parcela do lucro que é distribuída na forma de dividendo, a Taesa tem um payout bem acima da média da maior parte das empresas na Bolsa. Ela distribui quase 80% do seu resultado. Então, a empresa lucrou 1 bi. 700 milhões vai para os acionistas na forma de dividendos, ou melhor, 800 milhões, né, 80%, e 200 milhões ela reinveste no seu negócio. Existem muitas empresas na Bolsa que têm um payout muito pequenininho, geralmente empresas que têm uma necessidade de reinvestimento muito grande, empresas que estão em setores, às vezes, que você não tem uma previsibilidade muito grande, então ela precisa reter um pouco mais em caixa para navegar alguns períodos maiores de incerteza, e tem simplesmente aqueles controladores que não gostam de distribuir, né, pessoal? Vamos falar a verdade. Então, a Taesa, ela tem essa generosidade, e porque o negócio dela permite, tá? Não é uma benevolência, o negócio dela permite isso, ela consegue crescer ao mesmo tempo distribuindo quase 80% do seu resultado. Bom, a Taesa, ela anuncia dividendos 5 vezes ao ano, tipicamente. Isso pode mudar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas isso é o que a gente vem observando. Essa é, inclusive, uma informação que, para quem é assinante da nossa plataforma, o AGF+, você tem ela dinâmica lá, à medida que vai mudando essa característica, a gente vai atualizando. Então, como você pode ver, 5 vezes ao ano de anúncio na Taesa. Abril, maio, agosto, novembro e dezembro. E, tipicamente, cada um desses anúncios tem um pagamento associado. Então, ela distribui mais ou menos nessa mesma periodicidade. A Taesa, que distribui 3,17 passado, em média, ao ano, se você pegar esses 3,17 dividir por 6%, você vai chegar no valor máximo que você estaria disposto a pagar na Taesa para garantir uma remuneração de 6% em dividendos ao ano. Se você fala, olha, eu não quero 6%, eu acho que 6% é muito pouco, eu vou querer, no mínimo, 10% de dividendo. Problema nenhum. Você pode pegar e fazer essa mesma continha aqui, dividindo pelos 10%, o que vai acontecer? Você vai chegar num valor, num preço teto, menor do que os 52,83 que você está vendo aqui. Ou seja, eu tô pegando e fiz aqui como exemplo, você vai chegar em R$ 31,70, que seria o máximo que você estaria disposto a pagar para garantir os 10%. Como a gente enxerga que os 6% é o mínimo, e aliás, isso baseado em várias evidências empíricas, histórias, médias que a gente calcula de inflação, etc., e ao mesmo tempo, sabendo que esse não é a única alavanca, você tem a renda e a valorização, os 6% é o nível aceitável. Então, nesse caso específico, até R$ 52,83 de cotação, você comprando Taesa, você teria essa renda mínima
praticamente garantida. Ou seja, nenhum grande mistério, a gente busca sempre entender qualidade dos ativos, dos setores e preços adequados, mas para efeito de exemplo, eu acho que, como a gente disse lá no início, a Taesa reúne vários desses fatores e essa previsibilidade do dividendo. Então, fica muito fácil para todos vocês entenderem como funciona essa estratégia na prática, tá bom? Filipão, tem um Rafael Casagrande que está perguntando o seguinte: dividendos médios, vocês incluem JCP para fazer o cálculo? Sem dúvida nenhuma. Como a gente falou aqui, toda essa simulação a gente fez com dividendos e juros sobre capital próprio. O juros sobre capital próprio considerado foi o líquido, porque ele tem a retenção dos 15% de IR na fonte. Mas para efeito de provento, tem empresa que só distribui juros sobre capital próprio. Você pega o exemplo dos bancos, que acho que são os grandes distribuidores aí de JCP, muitos deles têm yields fantásticos. O Banco do Brasil é um exemplo, e não tem problema nenhum. No fundo, é dinheiro no bolso e é isso que a gente está interessado. É isso aí, Felipe. Pessoal, quero saber se vocês estão entendendo a aula, se está tudo certinho, se ficou claro. Mandem jacarés aqui, pessoal, porque tem muita gente. Teve uma pergunta bastante comentada aqui, bastante falada aqui, que é sobre tributação de dividendos. Pessoal, a estratégia nasceu em 1970, quando os dividendos eram tributados, tá? E não foi isso que brecou a estratégia de dar certo, muito pelo contrário, né? A partir de 94, os dividendos pararam de ser tributados e a estratégia continuou prosperando. Eu não acredito, é uma opinião, acho que de cada um aqui, porque prever Brasília é uma coisa estranha, esquisita, mas nenhum de nós aqui investe porque não se tributa ou se tributa dividendos. A gente investe em boas ações de boas empresas que pagam dividendos, pagam bons dividendos em bons setores, porque isso sempre funcionou, tá, pessoal? Então, independente disso, fiquem tranquilos, invistam em empresas vencedoras. Eu acho que a pegada é essa.